Agora, mais uma vez, mas o Santos o PDV a situação tá bastante complicada. Ainda que o Peixe, vou voltar a dizer para você não falar que o Santos ganhou o jogo, tenha surpreendido, pelo menos no primeiro tempo, jogando bem, conseguindo... Competiu. Claro, exato, competiu. Nos primeiros minutos, o Palmeiras parecia que seria de fato um rolo compressor. O Santos conseguiu suportar a pressão do Palmeiras nos primeiros minutos e até criar uma oportunidade ou outra na partida, mas fato é que perdeu o jogo, como era previsto. 2-0 pro Palmeiras, segue a sina e o tabu, né? O Santos aí em 16 jogos no Allianz Parque, apenas uma vitória que aconteceu 8 anos atrás. E agora o Peixe então vai seguir, e já está, grande parte da delegação, quase todos, viu? 99%. No Rio de Janeiro. Essa história é estranha, de daqui a pouco você Janeiro. explica. Ó, Neymar chega amanhã ao Rio de Janeiro para se juntar à delegação. O time não treina hoje. E aí, isso seria um trabalho para ele se recuperar 100%. Por isso que ele treinou na manhã de hoje no CT Ripelão e não viajou com o elenco para o Rio de Janeiro. Mas ele se junta à delegação amanhã, treina à tarde na capital fluminense e já está relacionado. O Santos, inclusive, divulgou antes, tá? O Santos costuma divulgar a lista de relacionados só no dia da partida. Dessa vez foi divulgado hoje, com o Neymar e com o Bilal Brahimi, que não foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras. Inclusive, depois a gente vai trazer uma fala do Juan Pablo Vojvoda, porque o bastidor do Santos ficou meio estranho por causa desse nome Bilal Brahimi nessa semana. A gente explica daqui a pouco pro ouvinte que tá ligado. Queria levantar um debate depois, mas em outro momento. Tá bom, daqui a pouco então você levanta esse debate aqui nos Donos da Bola, edição de sexta-feira, certo, Pedro Cohen? Boa noite. Certo, PDV, boa noite para você, pro Fabiane, pro Everton e para todo mundo que tá ligado aqui no Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Só uma informação rápida aqui. Opa! Dei uma rápida pesquisada aqui. Melhor campanha da história do Bahia na Série A, pontos corridos, tá? Brasileirão de 2013, terminou na 5ª colocação, chegou a brigar por Libertadores. 5ª posição, então, aí, Fabiane, porque você tinha comentado Sim. antes, 2013. Boa. A melhor participação do Vitória no Brasileirão de pontos corridos. Um abraço aí pro pessoal do blog do EC Vitória, da onde eu tirei essa informação e fui confirmar aqui. Então, é isso, cara. Meu destaque vai aí pro Vitória. Falar que aquilo que eu já falei no resenha, que eu acho que a boa notícia pro torcedor do Santos é a mesma má notícia pro torcedor do Santos, é a mesma coisa. O Santos jogou bem ontem. Por que é ruim saber que o Santos jogou bem? Porque jogou bem e tomou 2-0. Por que é bom? Porque jogou bem contra o líder do Campeonato Brasileiro. É isso, PDV. Boa. Troféu Boas Intenções pro Santos. É isso. O Santos tá no G4 do Brasileirão das Boas Intenções. Mas chama atenção como o time consegue não, né? O resultado foi negativo, mas jogou até que bem contra o Palmeiras, mas não consegue repetir esse desempenho contra os adversários diretos, que são os que de fato importam. Se o Santos não tivesse perdido pro Vitória, não só... Empatado com o Fortaleza, em casa o Fortaleza, Exato, né? Empatado com o Grêmio em casa Empatado também. com o Grêmio em casa. São jogos que, por exemplo, aí você vai e vence o Corinthians, que não é um adversário direto, mas você perde pontos contra esses adversários e acaba, inclusive, trazendo eles de volta para a briga. Em alguns momentos do campeonato, a gente chegou a falar que Fortaleza, Juventude, já caíram. Hoje, eu já não cravo 100% esses dois rebaixamentos. Algumas rodadas atrás, a gente dizia que o Z4 estava definido já, né? Verdade. E agora o Santos entrou no Z4 e o Vitória saiu. Então, não me parece mais tão definido. O Inter tá nessa briga também. Eu tenho um palpite que ou Inter ou Santos. O Vitória não cai. Então, ou Inter ou Santos. Nos últimos anos a gente tem tido muito isso de um time grande, pelo menos, caindo, né? Ah, quase sempre, No ano né? passado foi o quê? O Furacão? Não. O Atlético era um time... Caiu, mas não é Ele grande. não tá no patamar dos outros que caíram, mas é um time que ninguém colocava como candidato a Ano queda. passado E mesmo foi assim, um o Atlético Mineiro rebaixamento... quase caiu. ano Foi um passado, rebaixamento a gente tava ideal para quem gosta de Série A com grandes times. Porque caiu o Cuiabá, uma delícia. Caiu o Criciúma, Atlético Goianiense. nada contra. Atlético Atlético Goianiense, Goianiense. pô, delícia.
não pode voltar nunca Esses mais pra uma dias, Série A o Atlético Goianiense. Acho né? que foi ontem, inclusive, eu tava vendo nessa mesma... Série A tem que nessa ter mesma- Náutico, Ponte, Ah, Remo. sim. Remo. Times tradicionais de torcida, É. né? Eu tava vendo nesse mesmo patamar do ano passado, o Criciúma e o Atlético Paranaense brigavam pela 10ª posição É do verdade. Campeonato Brasileiro e os dois O acabaram Corinthians caindo. estava em 17º. Sim. É. Pô, o Criciúma Nessa teve uma altura do queda. campeonato. Essa altura do O Corinthians campeonato. emendou 9 vitórias seguidas, né? Que foram os É 9 porque últimos jogos. ano passado foi uma coisa muito esquisita, porque na 33ª rodada, o 10º colocado do Brasileirão e o 17º eram divididos por 4 pontos. Então, foi um ano atípico Muito jogo nesse por sentido. fazer, jogo Sim. atrasado também, por conta de paralisação para a Copa América. Enfim, foi um ano complicado. Mas enquanto... é muito mais fácil pro time grande cair hoje do que era antes. Sim. O Sim. time grande cair há 10 anos atrás era um evento. Precisava de muito esforço para cair. Porque agora você tem o Mirassol organizado, você tem o Fortaleza que vai cair, mas organizado também. Não é fácil jogar com Fortaleza como era. Bahia organizado. Bahia, todo brasileiro que jogava era a mesma situação do Vitória. Sim, era um candidato sim. para não cair. Sim. Não é mais. O Bahia acho que Pô, caiu em 2020. O Bahia não faz brigou muito para não tempo. cair em 2023, quando o Santos Exato, cai. o Rogério acaba salvando na reta final. O Cuiabá mesmo, que caiu, é um time organizado. Bragantino. Bragantino, você tem... Acho que você citou Muitos. aí, todos os times que você citou, desculpa, são mais organizados que o Santos. E do que o Corinthians, e do que o São Paulo. Do Grêmio, e do que o Grêmio. Inter. Basicamente, os times grandes, não SAFs, que são os times grandes desorganizados, todo ano vão ser candidatos a rebaixamento. Sim. Corinthians, Inter, Grêmio, São Paulo, Santos, Vasco da Vasco. Gama. São os times grandes não SAFs e desorganizados. Porque você tem Flamengo e Palmeiras que são não SAFs, mas que são organizados. São as únicas duas exceções. Sim. E o Vasco é Botafogo- SAF e é desorganizado, né? Exatamente. É uma SAF sem dono, né? É. Enfim, mas bem pontuado. Todo ano, gente, vai ter time grande ou caindo ou brigando até o limite pra não cair. E eu, como setorista do Corinthians, eu tenho o sentimento que nos próximos 3 anos pode acontecer e deve acontecer.